dia, agradecer a Deus pela sua presença, agradecer a Deus porque esse está sendo um movimento de oração abençoado para a sua igreja, especialmente pela presença aqui dos jovens, a presença aqui da liderança da igreja, presença aqui dos nossos amigos do distrito do Monte Castelo e de outros locais do Maranhão, né? Como nossos amigos aqui de Codó, que são sempre bem-vindos, a nossa amiga Francisca Celiane e todos os outros aqui conosco. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela sua presença. Nesse momento nós vamos cantar o nosso hino oficial, Primeiro Deus, o hino oficial dos 10 dias de oração. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais, as horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos, agendas tão cheias, corações tão vazios, a alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Muito bem, chegou o nosso momento de interceder, de orar e orarmos uns pelos outros. Eu quero lembrar que na próxima quinta-feira nós estaremos no nosso culto de oração contínuo, todas as quintas-feiras,
semanalmente nós temos um culto de oração nesse mesmo formato e nesse mesmo horário, tá bom? E o link estará na próxima semana nos grupos para que você possa também participar. Queridos, eu ontem estava pensando que eu até cometi uma falha ao fazer aquele link de pedido de oração, porque eu acho que eu deveria ter colocado um espaço para agradecimento, né? A oração tem efeitos, tem resultados, né? E aí seria interessante ter ali colocado espaço para você agradecer pelas bênçãos que você tem recebido. E aí eu percebi isso porque a nossa irmã Jacilene, ela editou o pedido dela e só depois eu pude ver que ela agradeceu a Deus, ela agradece a Deus por tudo que tem feito na vida da sua filha, e ela disse de ontem, né, 29 de fevereiro, que seria cerimônia de formatura no curso de assistente social da Laina, nossa irmã Laina. Então, a gente faz eco aí com a nossa irmã Jacilene, agradecendo a Deus pela bênção concedida na vida da Laina, pela sua formatura em assistente social. Então, agora, nossa igreja também conta com um assistente social. Louvado seja Deus pela vida da Laina. Deus continue abençoando ela grandemente. Tá bom? Vamos lembrar dos nossos pedidos de oração, tá bom? Que estão feitos ali, como o da Ana Caroline, pelo seu marido, que se encontra afastado. Deixa eu só editar aqui rapidinho. Isso. Pela Andreina, a irmã Socorro, que pede pela sua família. Lembrar de orar pela Carol, filha da irmã Vilcimar, que está com câncer. Lembrar de orar por todas as pessoas que estão estudando a Bíblia, como a Neiliane, que está estudando com a sua irmã, a Eliane, que pede oração pelos seus filhos e netos, a Tacileide, que pede pela sua família, especialmente pelo Robson, que está afastado, Lordeni, pelos seus estudantes da Bíblia, o Alexandre, por seus familiares, o João Wolff, pela família e amigos, a irmã Simone, que é pela sua tia Maria Graça, né? Maria da Graça, a Kelly, que pede oração aqui pela saúde da sua avó, especialmente, a Maria José, que pede pelo Bruno, Braulio, Diogo, Merielle, e tem outro nome aqui, deixa eu ver um minuto, José de Jesus. A irmã Ney, que pede oração pelo Danilo, pelo Miller, Kenny, Luiz André e Manelzinho. Nossa irmã Márcia, que pede oração pela Silvia Mendes, a Denise Maria e o Samuel Adrian. O pedido da Iracema pelo Ronaldo, que está com câncer. A Sônia, que pede oração pela sua filha. A Rosinha, que pede oração pelo Mateus, porque ele está o pedido do Thaleson e da Ieda, que são pela família. A Maquécia pelo Sivaldo. E a Lili e o Nilson, que pedem oração pela família. E o Lucivaldo pelo seu irmão Emílio. Tá? Então, os pedidos de oração, tem alguém escrevendo aqui no... Acho que é o Alexandre. Pede oração pela sua esposa e pela sua filha Hannah, Juan, Alisson e seus vizinhos. Luciana, Giza, pela recuperação do aventureiro Guilherme e pela sua vida espiritual. Irmã Márcia, pode falar, irmã Márcia, abre o microfone. Eu quero agradecer. Está me ouvindo? Estamos. Eu quero agradecer porque segunda-feira eu fiz a minha primeira cirurgia de catarata e graças a Deus, meus irmãos, eu estou vendo
Você não imagina a minha felicidade. Amém. Eu estou vendo e está tudo assim, correndo tranquilamente, né? Amém. O olho está desinflamando e, assim, Deus é de uma maneira tão maravilhosa que a gente às vezes não entende. Tem coisas que acontecem com a gente que a gente pensa que é coisa ruim. Mas, na verdade, a gente tem que lembrar, se Deus é soberano na nossa vida, tudo que acontece está debaixo da soberania dele. Meu medicamento que controla a doença, a artrite reumatoide, faltou na fé. Meu e de muitas outras pessoas. Sabe Deus quantos medicamentos está faltando? E eu não sei se eu tivesse tomando esse medicamento, se ele estaria fazendo alguma coisa, até porque ele é novo. Se ele estaria fazendo alguma coisa no meu corpo, se eu estaria apta para essa cirurgia, né? Então, assim, a recuperação, a desinflamação, tudo está correndo assim, bem, entende? Então, eu sou muito grata a Deus, porque na soberania, quando esse medicamento faltou, a primeira coisa que coloquei na minha cabeça foi: Deus é soberano. E se Ele é soberano, Ele sabe o que Ele está fazendo. Então, eu só tenho que agradecer por Louvado. tudo que Ele tem feito. Louvar de todo o meu coração. Eu levanto minhas mãos com ações de graças ao Senhor, porque Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Amém. Amém. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus, irmã Márcia, pelas bênçãos aí recebidas. Vamos orar nesse momento, queridos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido ao teu povo. Eu sei muitos aqui que mesmo depois desses 9 dias de oração, dessa campanha constante de oração, meu Deus, não sentem que ainda que tenham recebido a sua bênção, não sentem que seus pedidos tenham sido atendidos, mas com certeza, meu Deus, já existe uma bênção muito grande no fato de que fomos instigados a confiar no Senhor, a te procurar em oração, a te procurar no estudo da Bíblia, e a nossa comunhão cresceu contigo. Isso por si só já é uma grande bênção para todos nós. Louvamos ao Senhor pela bênção que o Senhor concedeu na vida da Laina, consequentemente de toda a sua família, pela sua formatura. Que o Senhor possa agora abrir portas de emprego e oportunidades para ela. Abençoa, meu Deus, todas as famílias que foram ali mencionadas nos nossos pedidos. Pode haver problemas de saúde, de desemprego, de desunião nessas famílias, e nós te pedimos que com a tua mão possa transformar aquela situação que há ali. Nós te agradecemos agora, Senhor, pela maravilha que foi feita na vida da irmã Márcia, porque na verdade nós percebemos que dia após dia o Senhor tem abençoado a vida dela. E agora ela está enormemente feliz, porque está vendo uma coisa que para muitas pessoas é simples, mas para ela tem sido uma maravilha, por ter passado algum tempo sem poder enxergar de maneira plena. E agora, Senhor, o Senhor concedeu essa bênção, a gente está agradecido porque nossa irmã está feliz por ter recebido essa bênção. Que o Senhor continue, meu Deus, por favor, alimentando o nosso coração, fortalecendo o nosso coração na confiança em Ti. E que jamais possamos desistir de procurar a Ti e fazer os nossos pedidos e entrar em comunhão contigo, fortalecendo a nossa vida espiritual. Colocamos diante de Teus pés todos os pedidos que estão ali, Senhor. São por pessoas afastadas, são por pessoas que estão estudando a Bíblia, estão tendo o primeiro contato com Cristo, com a verdade.
Que haja, Senhor, a transformação em seus corações. Que eles também se apaixonem por Jesus, o seu Salvador. Possam entregar a sua vida para que ele também possa ser o Senhor delas. Pai Santo, muito obrigado por esses dias estarmos juntos em comunhão, aprendendo com o pastor Paulo a tua palavra. Que no dia de hoje, mais uma vez, o teu Espírito possa usá-lo. Possa usar a ele que vai falar, possa usar a nós que vamos ouvir, para que possamos, Senhor, internalizar o doce, o mel da tua palavra. Às vezes a tua palavra dói, mas isso é importante, isso é bom, porque quer dizer que ela está fazendo a transformação necessária em nossa vida. Que assim seja, ó Pai, todos os dias, que nós possamos fazer a tua vontade e nos preparar para o breve encontro com Cristo. Essas são as bênçãos, meu Deus, que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, pastor Paulo, se eu tenho a palavra nesse momento, fique à vontade. Um bom dia a todos os irmãos e irmãs, né, que estão buscando na madrugada, nessas madrugadas, o poder de Deus, né? Nós estamos já terminando essa jornada de 10 dias. Hoje é o penúltimo dia, amanhã é o último dia, né? Inclusive celebraremos juntos da igreja, encerraremos com uma santa ceia, e é muito importante que esses dias sejam buscados, que esses dias sejam realmente uma bênção na vida de cada um de nós. Os últimos dias serão tempos difíceis, já serão muito mais por causa da perseguição, porque nós seremos odiados, né? Infelizmente, seremos também avaliados como escória no mundo. Precisamos de uma fé que agora não temos, precisamos de uma experiência com Deus que estamos buscando muito pouco, né? Hoje, em especial, a lição fala disso. O estudo de hoje, ele fala sobre isso, né? Ele fala vencendo dia a dia. Em Lucas 21, 36, ele registra as palavras de Jesus, provavelmente aprendeu com Pedro, né, e com os demais discípulos, e registrou isso no seu evangelho, né? Vigiem todo o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, vão acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Se as pessoas estão em pé, claro, o Apocalipse revela que é para os salvos, né? Na presença de Deus, só aqueles que estarão sem o pecado, né, em suas vidas, né? Um escritor anônimo, é muito interessante essa parte aqui, que alguém que não sabemos escreveu assim sobre os cristãos do século XXI, né? Os cristãos habitam pátrias próprias, mas como peregrinos, participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria é uma terra estrangeira. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e as superam com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Insultados bendizem. Ultrajados prestam as devidas honras. Ele falou uma coisa muito certa que nós temos vivido, né?
na contramão do mundo, embora vivendo no mundo. Nossas atitudes, sentimentos, elas são muito diferentes da que o mundo ensina para cada um de nós a parte da palavra de Deus, né? Esse tipo de atitude é que é esperado aos que estão vivendo no período final desta terra, né? Temos que viver nesta terra, mas saber que nossa pátria é celestial. Temos que obedecer, ser leal e gentil com todos, né? Embora nós seremos e somos muitas vezes insultados, menosprezados por esses todos que a gente respeita, né? Ellen White diz assim no livro Profetas e Reis, falando da história dos amigos de Daniel, a página 298, fala que esse período será novamente visto na vida dos filhos de Deus, agora no tempo do fim, ela diz, como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego. No período final da história da terra, o Senhor agirá poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo que é correto. Vejam, Deus só vai ficar firme por aqueles. Está bem claro aqui. Que nos dias finais, como nos dias de Sadraque e Abednego, que ele ficou, né, com eles e os protegeu da fornalha de fogo, e o Senhor nos protegerá da fornalha de fogo da perseguição, né, dos dias vindouros, dias à nossa frente, que virão, que acontecerá. O Senhor também, assim como agiu poderosamente com eles, vai agir poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo que é reto. Apenas dos que ficarem firmes pelo que é correto. Por isso que a gente tem que viver o certo cada dia. Não viver pela vista, mas viver pela palavra. Aquele que andou com os corajosos hebreus na fornalha ardente estará com seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença, que aqui mostra, né, o andar, o caminhar com Deus diariamente, os confortará e sustentará. Sua constante presença também, irmãos, nos fala, nos lembra da comunhão constante com Deus. Né? Não só Deus estará conosco, mas nós estaremos com Deus. Né? Então é preciso comunhão com Deus diariamente. E ela termina dizendo assim, durante o tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, que Daniel fala, né? Seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, com todas as forças do mal, não poderá destruir o mais fraco dos santos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Que nós, sendo os mais fracos, temos a certeza que o inimigo não nos tocará durante o tempo de angústia, qual nunca houve. Esse tempo de angústia, qual nunca houve, que Daniel fala, é o tempo de angústia depois que a porta da graça se fechar, viu? Porque Jesus fala lá em Mateus 24 sobre um tempo de angústia, qual nunca houve, que era o tempo da Idade Média. Mas esse que Daniel fala é o tempo de angústia, quando a porta da graça se fechar. Seus escolhidos ficarão firmes. O Senhor, nesse tempo, agirá poderosamente em favor dos que ficarem pelo que é correto. Ele estará com eles em qualquer lugar. Sua constante presença nos confortará e nos sustentará. Que palavras maravilhosas, que conforto especial Deus desde já, né? Ele traz para mim e para você, né? Ela diz mais em Testemunhos Seletos, volume 1, página 131. Vi, então Deus mostrou para ela em visão, vi que Deus preservará seu povo de maneira maravilhosa durante o tempo de angústia. Como Jesus derramou sua alma em agonia no jardim, eles hão de clamar e angustiar-se fervorosamente dia e noite pedindo libertação. Embora Deus vai nos proteger e preservar de maneira maravilhosa, Ele não vai nos livrar da agonia de alma que iremos passar. Jesus passou o tempo de angústia dele no jardim do Getsemane ali, para que a nossa agonia, Jesus se agoniou ali, de tal forma que suou gota de sangue, para que nossa agonia fosse suportável. Jesus suportou no Getsemane uma agonia maior por nós, que a agonia que o pecador vai passar, né? Em saber que o pecador impenitente, o pecador que não buscou a salvação que Jesus vai passar
pelo terror de saber que ele vai morrer e nunca mais vai acordar. Essa agonia não passaremos. Passaremos a agonia, claro, de saber se estamos perdoados, etc, etc. Mas Jesus passou a agonia no jardim de Getsêmani para que nossa agonia no tempo de angústia fosse um passeio num parque. Né? Ninguém vai se agoniar como Jesus se agoniou no Getsêmani. Mas passaremos uma agonia, uma angústia. Né? Mas, fervorosamente, dia e noite, pediremos libertação. Essa agonia se dará porque sairá o decreto para que nós rejeitemos o sábado do quarto mandamento. Quando sair o decreto, pouco tempo depois, a porta da graça se fechará. Não saberemos, não terá marcadores na natureza, no céu, no tempo, para sabermos qual é a porta da graça se fechar. Não existirá marcadores visíveis, audíveis. Né? Por isso, cada alma se agoniará em saber, em querer ter a certeza se estará salvo ou perdido. Né? Então vai sair o decreto para que os servos de Deus rejeitem o sábado do quarto mandamento, porque existe o sábado, que é o primeiro mandamento também. Lá nos Estados Unidos, eles chamam o domingo de sábado, por isso a expressão sábado do quarto mandamento. Né? E honre o primeiro dia ou morram. Então, outra agonia também que vai se dar, porque sairá o decreto de morte para aqueles que não aceitarem, né? O sábado espuro, que é o primeiro dia da semana. Porém, os servos de Deus não cederão. Não cederão pisar pés o sábado do Senhor, que é uma expressão de Isaías 58, 13, 14, a transgredir o sábado. Né? Os servos de Deus não cederão transgredir o sábado e honrar uma instituição do papado, pois foi o papado, em 7 de março de 321, no Concílio de Nicéia, e no ano 324, no Concílio de Laodiceia, que mudou a solenidade do sábado para o domingo. Né? Do sábado para o domingo. O domingo é uma instituição do papado, da besta do mar. Né? Então, os servos de Deus serão preservados por sua fidelidade, sua constância, comunhão com Deus. As hortes de Satanás e homens ímpios, os rodearão e exultarão sobre eles, pois parecerá não haver escape para os servos de Deus. Parecerá não haver escape. Em meio, porém, de sua orgia e triunfo, ouve-se ribombo após ribombo dos mais estrondosos trovões. O trovão na Bíblia, irmãos, nos Salmos e outros textos proféticos, ele é sempre a voz do Senhor, né? Então, veja aqui que Ellen White confirma isso. Ela diz assim, os céus se enegrecem, sendo iluminados apenas pela brilhante luz, e a terrível glória do Senhor, ao Deus fazer soar sua voz, desde sua santa habitação. Né? Ellen White também confirma que os trovões aqui são a voz de Deus nessa comparação. Então, Deus nem precisa vir usar sua força, a sua voz será suficiente para preservar seus filhos. Louvado seja Deus. Né? Não precisamos temer, irmãos. Precisamos temer estar em pecado, em tempo de angústia. Precisamos temer agora não fazer esse preparo. Precisamos temer agora não estar em comunhão com Deus. Precisamos temer agora não fazer sua vontade, porque isto é que nos priva da presença e proteção de Deus. Né? Então, que Deus nos ajude para que nós possamos, cada dia, nos preparar para esses solenes momentos que acontecerão, serão fortes para nós. Né? Mas, como eu disse, não precisamos temer. Jesus passou a agonia do Getsêmani para que a nossa agonia fosse suportável. Tá? Aquele que deseja construir um caráter forte e harmônico e ser um cristão bem equilibrado, porque tem cristão que é desequilibrado, viu? Se já disse, foge desse, como diz o apóstolo Paulo. Os cristãos que dizem ser cristãos, mas são desequilibrados, são mal educados, são cristãos que são egoístas, enfatuados, né? Gostam mais dos prazeres humanos do que os prazeres de Deus. São inimigos do bem, né? São aqueles que estão na igreja e fazem confusão,
e só querem, né? Não se preparam na união, não se preocupam na unidade da igreja. Olha o que ela diz aqui, aquele que deseja. Quando é que o preparo começa para o tempo de angústia? É hoje. Aquele que deseja construir um caráter forte, harmônico e ser um cristão equilibrado deve dar tudo a Cristo, e não só dar tudo a Cristo, fazer tudo por ele. Por isso que eu disse, se envolvam. A igreja de Monte Castelo ficou preguiçosa, né? Os irmãos dão muitas desculpas. Que, eu moro lá na cidade operária, eu moro não sei aonde. E aí não fazem o trabalho que deveriam fazer ali na área, em pregar o evangelho para aquelas pessoas. E às vezes nem faz nem na sua vizinhança, né? Para levar os novos discípulos para a igreja. Então, não se envolva, não deixe de fazer as coisas para Deus. Se você deseja construir caráter forte e harmônico e ser um cristão bem equilibrado, dê tudo que você tem a Cristo, dê seu coração. Cristo não quer só dízimos e ofertas. Cristo quer tudo. Porque se não dermos tudo, ele não tem nada. E estamos perdidos. Não só devemos dar tudo a Cristo. Claro, não entenda que esse dar tudo não é que você vai literalmente dar tudo. Nós damos tudo literalmente a Deus quando nosso coração é feita uma entrega total a Ele. Certo? E aí obedecemos todas as suas condições. Tá bom? E fazer tudo por Ele, tudo que Ele nos pede, né? Porque tem adventista que não faz. Essa é a realidade. Tem gente que não gosta das minhas palavras, não gosta de mim, irmãos, porque eu sou sincero. Então, embora eu seja sincero, mas falo pelo bem de vocês, não falo com má educação, eu falo a verdade de que nós devemos, às vezes, não fazemos o que está escrito nos manda, né? Então, tem adventista, infelizmente, que não faz tudo por ele. Então, que não seja você, né? Hoje é o dia da gente corrigir esses erros, né? O preparo começa hoje, quando a gente passa a fazer o que Deus nos pede. Veja que o Redentor não aceitará um serviço dividido. Deus não vai aceitar você fazer metade para ele e outra metade para você. Não é tudo ou nada. Deus não aceita serviço dividido. Você precisa aprender diariamente o que significa entregar o próprio eu. Entregar tudo é entregar o próprio eu. Fazer tudo é deixar o eu em segundo, terceiro plano e o de Deus em primeiro. Você precisa também estudar a palavra de Deus. Precisa também aprender o significado daquilo que você está estudando. Você precisa também obedecer a seus preceitos. Estudar a palavra, aprender o significado daquilo que estudou e obedecer. Isso é entregar o próprio eu. Isso é entregar tudo para Cristo. Assim, você pode alcançar o padrão da excelência cristã. Nós alcançamos o padrão da excelência cristã. Se lembra das palavras de Paulo? Ele disse, não que eu tenha já alcançado, mas prossigo para o alvo. O alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. A soberana vocação é a excelência. Você lembra que Paulo também falou em 2 Timóteo 3, 17? Ele falou, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para ensino, correção, repreensão, educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, excelência cristã, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Serviço não dividido. Viu? E ela diz mais, dia a dia, Deus trabalha com você, se você fizer isso. Dia a dia, se você fizer isso, Deus vai aperfeiçoar teu caráter para resistir no tempo da prova final. Diariamente, precisamos desse preparo, né? E diariamente o cristão pode viver diante dos homens e dos anjos uma experiência sublime. Como nós podemos viver diante dos homens e dos anjos uma experiência sublime? Mostrando o que o evangelho é capaz de fazer por ser humano decaído, né? Transformado.
Como Paulo disse, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. As pessoas precisam ver Cristo em nós, para glorificar o Pai, para sentir também o desejo que, se foi possível Deus te mudar, que outrora éramos mentirosos, outrora éramos assassinos, outrora desobedientes aos pais, outrora éramos cobiçosos, outrora éramos, como diz o apóstolo Paulo, descrentes. As pessoas precisam ver o que o Evangelho é capaz de fazer por seres humanos decaídos. Isso é revelar uma experiência sublime, né? Precisamos mostrar como o apóstolo São João mostrou que no início da sua carreira cristã ele era chamado filho do trovão, mas no final foi chamado de discípulo do amor. Nós precisamos mostrar essa experiência para que o Evangelho é capaz de fazer. Para que os anjos possam eximir Deus de toda a culpa também. Né? Então, veja, isso é importante. Né? O preparo começa quando a gente faz essas coisas, viu? Ela diz mais, quando Cristo se levantar, meus irmãos, e deixar o lugar santíssimo. Então, a porta da graça se fechou. O juízo investigativo termina, cada caso está decidido, né? E aí começará o tempo de angústia. Estará decidido cada caso de cada pessoa. O caso de cada pessoa está decidido quando começar o tempo de angústia. E não haverá sangue expiatório para purificar do pecado da corrupção, porque a obra de Cristo terminou. A obra para salvar. Porque a obra da salvação, ela começou na cruz, mas ela termina com o juízo investigativo, que é o serviço expiatório de Jesus Cristo no santuário celestial. A obra de salvação é dupla, no pátio e no lugar santo e santíssimo. Se lembra disso. Quando Jesus se levantar no lugar santíssimo, ou seja, a obra sumo sacerdotal, que é a obra final, e a confirmação da salvação do crente, o crente estará perdido. O crente estará salvo e o descrente estará perdido. Não haverá mais sangue expiatório para purificar do pecado da corrupção. Era preciso sangue derramado no nosso lugar, mas é preciso que a ministração, ali, por meio do incenso, das orações, dos médios de Cristo para cada pessoa. E aí não haverá mais sangue expiatório para purificar do pecado da corrupção. Né? Quando Jesus sai do Santíssimo, fala em tom decisivo e autoridade real. Ele não vai ter mais autoridade sacerdotal, mas agora ele deixa suas vestes como sacerdote e passa a ser o rei, autoridade real. Então vai declarar, continue o injusto a fazer injustiça. Não tem mais salvação, porque não tem mais trabalho sumo sacerdotal, que é um trabalho expiatório, né? Lá no santuário celestial. E continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que vem sem demora e comigo está a recompensa. Agora ele sai do santuário para dar recompensa. Né? Que tem para dar cada um segundo as suas obras. A melhor obra que podemos fazer hoje é aceitar o sangue expiatório de Cristo, seu sacrifício, e a purificação do pecado, da corrupção, por meio do ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário. Vixe, misericórdia. Aqui estou escutando tiros aqui na comunidade. Que Deus nos proteja. Então, meus irmãos, infelizmente, né, está tendo isso. Infelizmente, vai chegar o tempo, infeliz e felizmente, né? Infeliz para aqueles que não se prepararam, feliz para aqueles que se prepararam. Né? Quando será o livramento dos justos, pastor, desse tempo de angústia? Ellen White diz, foi à meia-noite. Veja, não é à meia-noite que Jesus volta, mas será à meia-noite que Deus escolheu livrar seu povo, né, do decreto de morte. Será meia-noite. Não confunda. Essa meia-noite aqui não é
o dia da volta de Jesus. Essa meia-noite é o momento que Deus escolheu livrar seu povo. Se lembre do texto que nós lemos agora, que os ímpios estarão quase, né? Veja, bem aqui, ó, eu li Testamento Seleto. As hostes de Satanás, né? Vai ter o decreto, primeiro sairá o decreto dominical, que é para adorarem não o sábado do quarto mandamento, mas o primeiro dia da semana. E como muitos vão se recusar, e sairá o decreto de morte. As hostes de Satanás e os homens ímpios os rodearão e exultarão, pois parecerá não haver escape para eles. Então, é a meia-noite que ele White diz. A meia-noite que Deus escolheu livrar seu povo desse decreto de morte, certo? Enquanto os ímpios faziam zombarias em redor deles, subitamente apareceu o sol, né? O sol é símbolo de Deus. Salmo 84, 11 diz, o Senhor é sol, né? Deus não é o sol, mas o sol é símbolo da aparição de Deus. Então, subitamente aparece o sol. Então, aqui é a hora que à meia-noite, veja, que cena será, né? À meia-noite o sol aparecerá. Vai se cumprir aquele texto de Malaquias, que diz, deixa eu ler aqui o texto de Malaquias 3 ou 4. Acho que é 4, diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Então, veja, esse texto fala, né, do milênio, claro. Esse texto está falando depois do milênio, porque fala da destruição dos ímpios, que estão cinza debaixo dos nossos pés. Mas esse texto, ele bem pode também declarar esse momento que à meia-noite Deus, né, fará surgir o sol, isso é literalmente, né, vai acontecer, resplandecendo em sua força, e a lua ficou imóvel. Os ímpios olharam para essa cena com espanto. Claro, o sol da meia-noite a gente só vê lá no Polo Norte, né, devido a uma situação geográfica, uma situação posicional do mundo em relação ao sol, né? Mas literalmente isso vai acontecer em todo o mundo. O sol aparecerá à meia-noite, trazendo salvação em suas asas para o povo de Deus que estará reunido nos mais diversos lugares do mundo. A lua vai ficar ao lado, imóvel ali, né? Ao lado é uma expressão minha, né? A lua vai ficar imóvel. Os ímpios vão olhar para essa cena com espanto, enquanto os santos viram com solene alegria indícios, né? A aparecimento do sol à meia-noite será o indício de seu livramento. Esse vai ser um sinal visível que nosso livramento chegou, meus irmãos. Que dia maravilhoso. Uma cena sobrenatural dirá para todos nós: o nosso Deus está perto de nos livrar de todo o sofrimento e angústia deste mundo, né? Ele diz mais: sinais e maravilhas seguiam-se em rápida sucessão. Tudo parecia desviar de seu curso natural. Os rios deixavam de correr. A natureza vai parar para receber o Criador e Redentor. Os rios deixavam de correr. Nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas nas outras. Porém, havia um lugar claro no céu. Em algum lugar nós vamos ver um lugar claro de uma glória fixa, de onde veio a voz de Deus, né? Semelhante a muitas águas abalando os céus e a terra. Essa voz é a que está lá em Apocalipse. Essa voz é a que está lá em Apocalipse 16, meus irmãos. Apocalipse 16, Deus vai dizer assim. Aqui errado. Essa voz é Apocalipse 16, vai dizer assim, ó. Apocalipse 16, o sétimo flagelo, né? Sétima praga. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e seu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Então, Apocalipse 16, 17. Sobreviveram relâmpagos. E sobreviveram relâmpagos,
vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do fruto da sua ira. Quando nós escutarmos à meia-noite a voz de Deus, trazendo livramento e o aparecimento do sol como indício disso, nós iremos ver um lugar claro de uma glória fixa, de onde vem a voz de Deus, semelhante a muitas águas abalando os céus e a terra, e houve um grande terremoto. Isso daqui é a 7ª praga, que Apocalipse 16, 17 se refere. Né? As sepulturas se abriram, né? E essa voz, ele não te diz mais, a voz de Deus o Pai declarará o dia e a hora de Cristo, que ela não saiu da visão e não foi permitida ela o conhecimento, a fixação dessa data na mente dela. Né? E aí, depois de algum tempo, as sepulturas, Jesus vai voltar, desculpa, nós vamos à meia-noite, quando os ímpios estiverem para levantarem suas espadas, né, suas armas para destruir o povo de Deus. Deus aparecerá à meia-noite, né? A voz de Deus será ouvida à meia-noite, o sol aparecerá como indício de que ele vai agora nos levar. Vai se cumprir o Salmo 91 todinho aí, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, as sepulturas vão se abrir, né? Para acontecer a ressurreição especial. Tá? Ainda não é a ressurreição da volta de Cristo. Isso aqui ainda não é, esses eventos ainda não são da volta de Cristo. Mas vai acontecer a ressurreição especial, que diz Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. E os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, que é a fé da justificação pela fé, é a mensagem do sábado, né? É a mensagem de não aceitar o falso dia de descanso. Então, os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram glorificados de seus leitos de pó, para ouvir o concerto de paz. Aí vai acontecer que Deus, esse concerto de paz é que Deus vai, 2 mãos vão aparecer no céu, vão abrir as tábuas, as verdadeiras tábuas que estão no céu, da lei de Deus, e vão ouvir o concerto de paz que Deus haveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. Os mandamentos, as tábuas, a 2ª tábua, os mandamentos vão estar brilhando mais do que a da primeira, mas o mandamento do sábado brilhará mais do que todos, mostrando, irmãos, que o sábado sempre foi o sinal de concerto entre Deus e seu povo, no Antigo e no Novo Testamento. Se está no livro História da Redenção, página 237, e lá dá mais detalhes. E assim, meus irmãos, estaremos esperando, né, depois do concerto de paz, a volta de Jesus com seu Pai e todos os anjos no céu. E aí, meus queridos, será uma manhã maravilhosa, né? Desde a meia-noite, quando o sol aparecerá, trazendo salvação sobre suas asas, na pessoa de Deus o Pai. E logo depois, né, não sabemos quanto tempo, na volta de Jesus, o seu povo, né? Como no Salmo 23, misericórdia e bondade me perseguirão todos os dias da minha vida, e se cumprirá o Salmo 23, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Né? Louvado seja esse dia. Espero e desejo essa manhã gloriosa, irmãos, acontecer. Né? Vejo que, desde 1844, todos que dormiram, né, pela fé na mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, vão ressuscitar, meus irmãos. Na ressurreição especial, para ouvir o concerto de paz e para ver a volta de Jesus. Né? Louvado seja Deus. Por favor, o apelo diante de tais advertências e revelações de acontecimentos solenes. O apelo é que você não deixe que as ocupações da vida presente façam com que você se desvie da perspectiva de uma vida real futura. Torne seguro o seu relacionamento hoje com Cristo. Torne seguro esse relacionamento agora mesmo. Deus, Cristo, Ele é a fonte da abençoada esperança. Somente Cristo pode te dar um antegozo da vida por vir. Podemos hoje
já vive as delícias, meus irmãos, da cidade celestial, de uma vida por vir, sem pecado, andando na presença de Cristo. Permita que o Espírito Santo lhe capacite a desenvolver as qualidades de caráter que durarão para sempre. Oriente sua vida com segurança em direção ao novo céu e à nova terra. É o apelo que fazemos para o nosso coração e para cada um de vocês fazer o seu coração também. Hoje, os motivos de apelo são pelo arrependimento dos seus pecados. Ore pelo arrependimento dos meus pecados mais íntimos e pelo meu preparo para o tempo de angústia. Hoje é o dia de pedir perdão. Ore por uma igreja viva, unida e atuante, começando por mim. Não espere que o pastor, que o ancião, que os líderes, se unam e atuem. Comece por você. E cada um de nós fazendo, todos nos uniremos e atuaremos. União e ação, irmãos, é o que Deus precisa. E ore pelos seus amigos também. A ação missionária de hoje é orar para os seus amigos e convidá-los para ir à igreja amanhã. Se lembre? Toda manhã eu estou dizendo isso. Nós devemos orar pelos 5 amigos para que sábado convidemos eles para ir à igreja. Se cada adventista convidar uma pessoa para ir, dizer que está orando, eu estou orando por vocês 10 dias. E aí, com certeza, aí eles aceitarão o convite para ir amanhã à igreja, tá? Se você não sabe orar, depois que terminar aqui, passe os momentos de oração, falando com Deus, agradeça. Primeiro, agradeça e louve a Deus. E hoje, o modelo é agradecer a Deus pela dificuldade de hoje, que me prepara para o tempo de angústia, pelas promessas de livramento. Depois elenque o que você quer mais pedir, agradecer, e louvar a Deus. Confesse a Deus teus pecados. Confesse, livra-me, Senhor, do domínio do pecado, me ajuda na confissão de cada um deles. Necessito do teu perdão e teu poder para também. Elenque as coisas aqui. Se você não sabe orar, use texto da Bíblia, para dizer aquilo que você está querendo dizer para Jesus. Um modelinho tem hoje escrito assim. O modelo de hoje descreve assim as palavras. Desperta-nos para que aproveitemos corretamente o tempo, vestir-nos de toda a armadura de Deus, a fim de que possamos resistir no dia mau. Depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. É um texto que eu citei bastante aqui essa semana. Sabendo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aí depois você parte para a parte aqui da intercessão, ore pelos diferentes departamentos da igreja, pelos comportores, inclusive o Jacques que está aqui, é o comportor do nosso distrito, ore por ele, ore pelos obreiros da igreja, e ore pelos líderes locais da igreja. E só então, peça seus pedidos pessoais. Ore para que seu coração, seus talentos e sua vida sejam dedicados ao Senhor. Ore também por discernimento para viver nos dias de hoje. Deus nos abençoe. Possamos nesse dia fazer a vontade de Deus. Entregue-se a Ele. Viva a mensagem de Deus hoje. E passe a ser um novo cristão, uma nova cristã em Cristo Jesus, estudando a palavra, entendendo o significado, obedecendo seus preceitos, se envolvendo na pregação do Evangelho para as pessoas também entenderem, perceberem a bênção que Deus está dando para cada um, que é a salvação. Muito bem, queridos. Durante essa semana nós mostramos um vídeo sobre o projeto 21 Dias para Mudar. Eu havia dito que até o dia 5 de março para fazer o pedido com a irmã Elistelma. Mas nós temos uma prorrogação até o dia 10 de março, tá bom? Então não deixe de participar. É um projeto que vai acontecer concomitantemente do dia 6 a 20 de abril com evangelismo. E será uma bênção, Eu também, o pastor falou do Jacques, que é comportor. Já tive a oportunidade de comportar e os materiais são sempre muito bons, como esse livro do 21 Dias, tá bom? Que com certeza deveria ser num preço muito maior, mas está a R$ 49,99. Então, queridos, vamos aproveitar, tá? A Elistelma já divulgou no grupo da igreja a forma de pagamento e enviar o comprovante para ela. Então, vamos juntos aí, como famílias, que foi proposto no sábado, participar desse projeto. Pastor Paulo.
O ideal é que cada família adquira um exemplar. Ele vai sair por R$ 49,99, hein? Mas depois o preço dele vai normalizar para R$ 150. Então, 21 dias para mudar, né? Falando da nossa mensagem de saúde, a mensagem espiritual que nós precisamos aí. A mensagem de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica, né? Deus nos abençoe nesse dia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por tua proteção. Continue nos protegendo hoje das forças do mal e dos ímpios que decidiram ser dirigidos pelo mal. Também, Senhor Deus, te agradecemos por nos proteger de nós mesmos, nosso coração egoísta e perverso. Nos ajude a permitir a obra do Espírito Santo em purificar o nosso caráter, em transformar-nos à imagem e semelhança de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que nesse dia possamos fazer toda a nossa obra em Ti e toda a Tua obra também na Tua força. Abençoe cada irmão e cada irmã em suas necessidades, principalmente em nossa necessidade espiritual de salvação, de perdão, de envolvimento na missão. Que o Senhor nos dê um bom dia na Tua companhia e preparação para o Santo Sábado, e amanhã um dia glorioso na Tua presença, terminando esse 10 dias de oração, para receber o poder, Senhor Deus, que o Senhor prometeu dar aos Teus filhos para terminar a obra de pregação do Evangelho nesse mundo. Queremos ver o Senhor voltar, mas sabemos que temos que passar pela hora da aprovação que todo mundo vai passar, Senhor Deus. Nos ajude hoje a nos preparar para esses momentos, andando contigo, sendo fiéis, para que naquele dia o hábito de andar contigo e de sermos fiéis a Ti, Senhor Deus, continue também regendo nossa vida, para não desviar-nos, nos afastando de Ti e perder nossa salvação. Nos ajuda a ser fiel sempre. Nos ajuda a abandonar o próprio eu, Pai, e a deixar Cristo viver em nós por meio de Tua palavra e de Teu Espírito. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todo mundo. Tenha um bom dia. Fique na paz de Deus. Querido, só lembrando a nossa agenda de amanhã, né? Nossa agenda de amanhã é o seguinte: de 5 às 6 horas da manhã, nós temos o culto online aqui, né? Das 8h30 às 11h15, nós temos o culto presencial na igreja. Das 16 horas às 18 horas, nós temos a Santa Ceia na igreja. Diga aí, meu amigo Jacques. Michael, eu quero fazer um pedido a vocês que estão dando o estudo bíblico. Eu estou com um livro aí, O Desejado de Todas as Nações, né, que ficou na comportagem no lugar do grande conflito, e ele está com um preço de R$ 53, e esse é um bom livro para ser dado ao final do estudo para o seu aluno, para que ele conheça mais um pouco da vida de Jesus através desse livro. Né? Porque muitas das vezes as pessoas não querem, não presenteiam com uma literatura porque acham caro. E através da comportagem nós conseguimos comprar esse livro um pouco mais barato, né? E ele está na espessura do grande conflito que nós estamos distribuindo desde o ano passado, né? Com a capa bem interessante, a capa é a cabeça de um homem. É bem interessante o livro, viu? Quem tiver interesse aí pode me procurar. Pronto. Nosso amigo Jacques é da Igreja da Fé em Deus. Quem quiser o contato, eu posso passar também. Tá bom? Na verdade, vou até passar nos grupos da igreja. Queridos, vamos abrir o microfone aí. Cadê aquele bom dia cheio, bonito? Bom dia. Bom dia. Bom dia.